Paz do Senhor, irmãos. Deus confirmou a mensagem. O pastor Dilei falou essa noite sobre o dilúvio. Guarde essa palavra. O pastor Alex falou sobre a criação. As irmãs adoraram e falaram que é de joelhos, que Deus salva a família, projeto. O Senhor, o Espírito Santo, a palavra diz que é onde há o Espírito, há a liberdade. E aonde o Espírito está, existe ordem de essência. Da mesma forma que o Senhor falou no início desse culto, no decorrer desse culto, na palavra introdutória, nos louvores, na palavra da noite Ele também vai falar. E eu tenho uma coisa para dizer. As irmãs que louvaram essa noite de joelhos, que pediram uma resposta, o Senhor escolheu esse dia, essa noite, esse culto, esse ano profético, esse sábado, para trazer a resposta que você tanto precisa. Tudo isso está no livro de Gênesis. A Bíblia existe 66 livros, e Deus fala em todos. E essa noite Deus vai falar em Gênesis. Gênesis capítulo 3, verso de número 15. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, verso de número 15. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus pela essa bondade, misericórdia, benignidade e o privilégio de estar me permitindo que eu esteja aqui, contribuindo nesse culto tão abençoado, nesse ministério tão abençoado, a Assembleia de Deus Madureira. E eu quero também agradecer aos pastores, pastor Alex, pastor Odilei, o presbítero Cícero, toda a família de vocês, todos os obreiros, os membros e os visitantes essa noite. Que Deus abençoe grandemente. E quero dizer uma coisa: Deus tem uma palavra para o seu coração. Aleluia. Gênesis capítulo 3, verso de número 15. E porém inimizade entre ti, disse o Senhor, e porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher, e a semente da mulher te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Aqui existe uma vitória. Aqui existe uma vitória. Depois os irmãos vão entender. Eu peço que todos se assentem, glorificando ao Senhor. Aleluia. Eu não vim trazer movimento. Eu não vim trazer vitória, porta aberta, chave. Eu vim trazer a palavra. Porque para alguns lá fora é loucura, é vergonha, mas para tudo que ele nele crê, é o poder de Deus para a salvação do homem. Quando Adão peca no jardim, peca no Éden, ele é expulso. Deus cria o Éden, Deus cria o jardim do Éden, e depois Deus cria o homem. Por quê? Porque Deus não te coloca em um lugar sem antes não ter preparado. Parece que tem alguém que entendeu. Vou repetir. Deus não te coloca em um lugar sem antes Ele não o preparou. Ele prepara o lugar e depois Ele te coloca. Ele prepara o ambiente e depois te coloca, irmão. Te coloca, irmã. Te coloca, jovem e idoso. Ele prepara para depois te colocar. Aleluia. Só que Adão, ele peca no jardim do Éden e ele é expulso. Mas não fique triste não, dê glória a Deus. Por quê? Porque se Adão não é expulso, ele seria um pecador eterno, e os seus filhos seriam pecadores
eternos. Mas porque ele foi expulso, existe um projeto de salvação, um projeto de redenção. Qual o projeto? Gênesis 3,15: a semente da mulher, viria o Messias e pisaria na cabeça da serpente e salvaria o mundo, e salvaria a humanidade dos seus pecados. Toda atenção é pouca. Guarde no seu coração essa noite, irmã, que você já ganhou a noite e vai sair daqui abençoada. Por quê? Porque semente da mulher? Eu explico. Deus usa homens, claro que sim, Deus usa homens, mas Deus usa mulheres poderosamente. Deus usa mulheres poderosamente. Só quem quer ser usado essa noite, você pode adorar a Ele. Deus quer te usar, irmã. Deus quer te usar, irmã, essa noite. Aleluia. Da semente da mulher viria o Messias e pisará a cabeça do serpente, a vitória na cruz. A serpente até fira o calcanhar, o sofrimento, as dores, as chicoteadas, as agressões, as dores que Cristo passou até o Gólgota, até ser crucificado. Mas quando Ele disse está consumado, quando Ele disse está consumado, Ele pisou na cabeça da serpente e ao terceiro dia venceu a morte. E Ele está essa noite para te dar vida com abundância. Oh, glórias. Quando Adão é expulso, ele tem um filho chamado Caim. E depois nasce o seu irmão Abel. Só que Caim mata Abel. Mas a semente de Gênesis 3,15, a qual lemos, não estava sobre Abel. Estava em outro filho que iria nascer, chamado Sete. E Sete gerou Enos. E diz o texto, preste atenção, hoje é só palavra, hoje é só Bíblia. Se você prestar atenção, você vai sair alimentado. Aleluia. Se você absorver o que Deus quer falar essa noite, você vai sair daqui edificado. Essa palavra não é só para irmãos, não é só para irmãs, não é só para idoso, é também para jovens e adultos, para homens e mulheres, meninos e meninas, porque quando Deus fala é para transformar e dar vitória. Eu estou vendo rostos essa noite conhecidos. Não olhe para o pregador que você conhece, olhe para o Espírito Santo que vai falar ao seu coração essa noite. Diz o texto, quando Sete gera Enos, o seu filho, diz o texto, que começou a invocar o nome do Senhor. E começou a invocar o nome do Senhor. Tem muita gente que deixou de invocar, tem muita gente que deixou de buscar, tem muita gente que deixou de orar, mas os céus me enviou essa noite para te dizer: deixa quem quer parar de buscar, deixa quem quer parar de orar, deixa quem quer parar de vir nos cultos, e você continua, persevera, seja constante. Invoque ao Senhor, busque ao Senhor, ore ao Senhor, que Ele vai te dar respostas. O apóstolo Paulo, sabendo da fraqueza dos irmãos e das igrejas a qual ele estabeleceu nas suas missões, ele diz: não deixai de congregar, como é costume de alguns. Não deixar de congregar, como é costume de alguns. Muitos pararam no meio do caminho. Mas eu entendo. Eu tenho uma palavra profética nesse janeiro profético, nesse ano profético de ano de 2026. Porque eu sei que você plantou, que você até regou, Deus deu crescimento, mas esse ano você vai colher. Aleluia. Muitos pararam, sim. O cair é do homem, isso até se tornou jargão. O cair é da mulher, sim.
mas o levantar continua sendo dele, o Altíssimo e soberano Deus. E se você caiu e está em vergonha, em opróbrio, eu tenho uma palavra profética para a sua vida essa noite. Será dupla honra, irmão. Será dupla honra, irmão. O que Deus vai fazer na sua vida é maior do que as experiências que você já teve hoje. Mas por quê? Para dar testemunho. É para você glorificar a si mesmo? Não. Não é para você se exaltar e dizer que é bom. Não, para você entender que é Ele que faz. Enos nasce e começa a se invocar o nome do Senhor. O Senhor começa a ser adorado, igual está sendo essa noite. Aleluia. E Enos gera Cainã, que gera Malalém, que gera Jared, e Jared gera Enoque. E diz o texto: Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Eu vou aplicar agora essa noite. É que Enoque não trocava um dia de culto de adoração por um dia de ficar no sofá e assistir no último capítulo da novela, nem assistir ao final do campeonato de futebol, nem ficar com o celular mandando o WhatsApp, só bobageira. Enoque andava com Deus. Ele escolhia adorar a Deus, como você está aqui essa noite, adorando, andando e tendo comunhão com Deus. E o que é andar com Deus? É honrá-lo, é adorá-lo, não somente com boca, mas também com comportamento e atitudes, não somente aqui dentro, mas também lá fora, não somente aonde o pessoal vê, mas também no oculto e no secreto. Eu tenho uma palavra essa noite para cada um que crê essa noite. O que você faz no oculto, irmão, o que você faz no oculto, irmão, Deus vai honrar publicamente. O seu esforço não é vão. A nossa recompensa vem da glória. Os homens muitas vezes não nos reconhecem o nosso esforço, mas o nosso galardão vem dele, daquele que vive para todos sempre. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. E a Bíblia fala, toda atenção é pouca essa noite. Preste atenção. Se você guardar no seu coração, você vai sair daqui mais do que edificado e mais do que feliz, abençoado. Enoque, com 365 anos, gerou filhos e filhas. Gerou filhos e filhas. O texto diz, gerou filhos e filhas. Só que as suas responsabilidades familiares nunca interferiu, nem interrompeu, nem atrapalhou o seu relacionamento com Deus. Com 365 anos ele gerou filhos e filhas, mas nunca os seus compromissos familiares, as suas responsabilidades familiares, a sua rotina, nunca atrapalhou o seu relacionamento com Deus. Ele andou com Deus. Aleluia. Ele andou com Deus, mesmo numa rotina, numa correria da época. É diferente da nossa, sim, mas nunca deixou de andar com Deus. Nunca deixou de andar com Deus. E o Senhor o tomou, e ele não experimentou da morte. Mas não fica me olhando assim não, porque o Jesus, nosso Senhor, prometeu e disse que Ele viria. Então tem muitos ainda que não vão experimentar da morte, também vão subir sem morrer e viver eternamente com Ele. Só que não troca a rotina, a correria, e muitas vezes até usa como pretexto e como desculpa: estou cansado, estou com muito serviço, com muitas responsabilidades. Aí você lembra de Enoque,
filhos e filhas. 365 anos, muitos filhos e muitas filhas, mas continuou andando com Deus. Aleluia. E Enoque gerou Matusalém, que gerou Maleque, que gerou Noé, Noa, consolo. E Lameque disse uma palavra profética para nós essa noite. Noé significa consolo. E Lameque disse: este nos consolará das obras de nossas mãos. Este nos consolará das nossas obras de nossas mãos. E por quê? Porque Deus vai mandar um dilúvio. Deus vai mandar um juízo sobre a terra. Só que Noé achou graça aos olhos do Senhor, achou graça aos olhos de Deus. E o Senhor disse para Noé: faça uma arca, que seja de madeira simpreste, que tenha compartimentos, betumarás por dentro e por fora, faça uma janela e uma porta ao lado. Está bem, Senhor. E Noé pregou durante 100 anos, pregou com fé um dilúvio. Ninguém nunca tinha visto um dilúvio, nunca tinha vindo um dilúvio, mas Noé pregou com fé um dilúvio, pregou com fé durante 100 anos. Só que tem uma coisa que me deixa perturbado, e eu preciso falar para a igreja. Noé pregou durante 100 anos, anunciou, falou, mas nunca deixou de construir a arca. Tem muita gente pregando, mas não está fazendo. Tem muita gente pregando, faça, mas ele não faz. Tem muita gente pregando, tem que contribuir, mas ele não contribui. Tem muita gente pregando fé e adoração, mas não tem fé para vir no culto e adorar o Senhor. Tem muita gente que está pregando, faça, mas ele mesmo não faz. É igual aquele ditado antigo: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Um hipócrita. Um hipócrita. O Senhor disse: vocês são uns sepulcros caiados, bonito por fora, mas mortos por dentro. Até pregam, até honram, até adoram com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Até parece um crente, até parece um servo de Deus, mas dentro do coração só tem coisa mundana. Mas o Senhor está aqui essa noite para cair por terra toda a carnalidade, e somente o Espírito Santo ter controle na sua vida e te direcionar para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Oh Deus poderoso, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmão, você é vaso de honra. Irmã, você é vaso de honra, não é para imundícia. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado para glorificá-lo. Noé pregou durante 100 anos. Preste atenção, já finalizo. Noé pregou durante 100 anos, construindo a arca. Não ganhou multidão. De fora, só 3 noras. Ganhou para Deus. Mas na sua casa, Aleluia. Eu não sei se é construindo alguma coisa ou é de joelhos, mas eu sei, se Deus colocou no seu coração que tem que fazer, é através disso que você vai ganhar a sua família. Noé não ganhou multidão, mas ganhou toda a sua casa, ganhou a sua esposa, ganhou os seus filhos e ganhou as suas noras. Para a gente entender que a obra começa na nossa casa, no nosso lar. Que adianta ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma e perder os seus que está ao seu redor e te ver como testemunho? Se você não tem testemunho, você vai ter o que para falar? Se você não tem atitude e comportamento de cristão, você vai falar o que diante do altar? Aleluias. Aleluia. Deus poderoso.
você está no lugar e no melhor lugar essa noite. O Senhor só corrige quem ama. Aleluia. Esse ano vai ser o ano da transformação. Sabe o que você vai colher? Caráter. Caráter cristão. Essas trevas vai cair por terra. Você vai ser luz e sal do mundo. A sua família vai te olhar e vai ter orgulho. É só Deus que faz isso. Eu trouxe muita tristeza para minha mãe, mas ela nunca deixou de buscar nas madrugadas de joelho. Eu saía para balada, eu saía para as noitadas, usava várias coisas, bebia várias coisas, corria de carro, corria de moto, cheguei até me acidentar, mas nunca Deus permitiu que eu fosse ferido fisicamente, mas Ele estava me abatendo, permitindo que dores externas viessem a me atacar. Passei por cárcere, perdi tudo que eu tinha conquistado, mas Deus deu em dobro, porque eu me reconciliei com Ele. Hoje é 3 casas, é 3 carros, é uma firma, uma empresa que eu mesmo tenho. Eu sou autônomo para a glória de Deus. Seja dizimista, seja ofertante, honra o Senhor com seus bens, com sua vida, com suas atitudes, porque você vai crescer nessa terra. Quando os discípulos chegaram até Jesus e disseram: Senhor, deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar? 100 vezes mais, 100 vezes mais nessa terra, e ainda a glória eterna. Aleluia. O que perdeu, passou. O que Deus tem para você é novidade, é uma colheita nova. Só colheu coisa ruim até hoje, mas Deus está preparando. Deus está preparando o terreno para frutificar. Aleluia. Frutificar. E frutos para a glória e honra de Deus. Noé pregou 100 anos, ganhou a sua família, construiu a arca. E diz o texto: depois que os animais em casais, macho e fêmea, entraram na arca, depois que Noé entrou na arca, a sua esposa entrou na arca, os seus filhos entraram na arca, as suas noras entrou na arca, diz o texto que o Senhor, Deus, fechou a porta. Por quê? Porque porta que Deus abre, caluniador não fecha, Aleluia. demônio não fecha, ninguém pode fechar. Mas quando Deus fecha a porta, ninguém pode Aleluia. abrir. Só que existe uma pergunta aqui, pastor Alex. Estou terminando. Existe uma pergunta aqui: por que Deus fechou a porta? Por causa do dilúvio. Era livramento. E muitas vezes, irmã, você murmurou quando Deus fechou as portas. Existem tantas portas que Deus fechou, e você até murmurou, achando que era perca. Sabe por que Deus fechou? Glorifique a Ele. Sabe por que Ele fechou? Porque era livramento para a sua vida. Até parecia que ia prosperar, e de repente fechou, perdeu. Era Deus te livrando e dizendo: eu tenho uma coisa nova, eu tenho uma coisa melhor, eu tenho algo melhor para a sua vida, irmão, para a sua vida, irmã. Eu preciso falar isso. Deus livrou Noé e a sua família, fechou as portas. Só que diz o texto, quando mostra a criação, que Deus, Ele cria macho e fêmea. Só que o mundo lá fora está dizendo que menina pode vestir roupa de menino, falar grosso como menina, e menino pode falar fino como menino e vestir como menina. Mas a nossa palavra, enquanto o mundo lá fora fala isso, nós aqui dentro estamos anunciando e gritando: Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. Esse é o projeto de Deus para a humanidade. É o homem, é a mulher. Essa é a família que Deus estabeleceu. Está aqui, ó. Vou finalizar. Choveu durante 40 dias e 40 noites, e depois começou a secar.
Depois que secou, Noé saiu, a sua família saiu, e o Senhor disse, o texto diz, Deus os abençoou. Deus os abençoou. Nesse janeiro profético, nesse ano da colheita, Deus está abençoando cada um de nós. Eu quero convidar os irmãos a ficar de pé essa noite. Aleluia.